Boa noite a todos e todas presentes nessa segunda-feira, hoje dia 14 de agosto de 2023. Como todas as segundas-feiras nós temos a nossa live, hoje nós vamos ter o estudo Onde Está Seu Coração, que será proferido pela nossa querida Maria Clara, e eu deixo com você, Maria Clara. Uma boa noite a todos e um bom estudo a todos nós. Queridos irmãos, muito boa noite. É um prazer estar aqui com vocês e eu quero, primeiramente, agradecer o convite desta casa que nós consideramos uma casa irmã do Ismael, né? Porque temos muitos amigos, né, aqui nesta casa, então nós gostaríamos de agradecer. Vamos fazer a nossa prece, meus irmãos, inicialmente. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, estamos diante de Ti, Senhor, para rogar-lhes as Suas bênçãos de paz, de amor, de saúde, serenidade. Que possamos, Senhor Jesus, ter as nossas mentes iluminadas pelo Vosso Espírito, para que do nosso coração possa sair a mensagem que realmente represente a sua palavra. Abençoe a todos nós aqui presentes, abençoe os nossos familiares, os nossos amigos. Abençoe, Senhor Jesus, todo o povo brasileiro e também, nesta hora, abençoe todo o planeta Terra, todos os nossos irmãos em humanidade. Que a sua paz esteja com todos nós, hoje, agora e sempre. Meus queridos irmãos, nós trouxemos esse tema, Onde está o seu coração? Que propõe uma análise da essência do ser humano. Nós sabemos que desde os primórdios, esse tema, a essência do ser humano, ela vem sendo refletida, discutida, né? Ora, com um viés espiritualista, outras vezes já com um olhar materialista, querendo romper com as estruturas vigentes, enfim, da história da humanidade, né? Essa busca pela essência do ser. Nós vamos trazer agora uma visão da antroposofia. A antroposofia a palavra antroposofia vem do grego, que quer dizer conhecimento do ser humano. Ela foi fundada, sistematizada, digamos assim, na Alemanha, em Munique, por Rudolf Steiner. É um método de conhecimento da natureza, do ser humano, do universo, e que propõe ampliar uma visão do método científico tradicional, né? O método científico tradicional está muito ligado, né, à matéria, né? Ao que você pode sentir, tocar, medir, não é verdade? E a antroposofia, a partir de 1912, ela propõe essa visão, né? Uma visão mais ampliada. A antroposofia, ela tem alguns princípios básicos e que desses princípios básicos vão nortear toda uma proposta, por exemplo, de agricultura, uma agricultura orgânica, né, antroposófica, vai subsidiar também toda uma proposta pedagógica que a gente conhece, que são as escolas Waldorf, né, que tem no mundo todo, a medicina também antroposófica, enfim. E na antroposofia,
o ser humano, ele se distingue, ele se caracteriza, ele é constituído por 3 elementos fundamentais, tá? E que tem a sua relação, ao seu relacionamento com as partes do corpo humano. Vale lembrar que a antroposofia também ela é de caráter espiritualista. Então, ela considera que a realidade é a realidade espiritual, né? Enfim. Então, o ser humano, nessa linha de pensamento, ele é constituído de pensamento, sentimento e ação. O pensamento, evidentemente, está relacionado com a nossa cabeça, né? Porque aí está o nosso cérebro. O sentimento, evidentemente, no nosso coração, né? Nessa parte do nosso corpo. E a ação, ela está relacionada aos membros, tanto os membros superiores, que dão, que fazem, né? Quanto os membros inferiores, mas, né, os membros inferiores possibilita, né, o ser humano circular e ter várias ações, né? Esses elementos, eles devem estar, segundo a antroposofia, todos integrados, né, equilibrados entre si. Uma predominância de um elemento a outro é nocivo ao equilíbrio, ao desenvolvimento da pessoa humana. Então, vamos supor, por exemplo, isso eu acho que vocês devem conhecer. Tem pessoas que são muito pensamento, né? Muito pensamento. Então, elas planejam, elas pensam, né? Mas se ela ficar só no pensamento, ela não faz nada. A gente conhece pessoas que ficam, né, às vezes no mundo da lua, né, porque pensam, programam, planejam, mas não saem disso. Outras pessoas, por exemplo, são muito sentimento, né? Aquela pessoa emotiva, né? E que tudo sente, tudo melindra, né? Você vai conversar com ela, pergunta como vai, ela começa, né, discorrer sobre fatos, chora. Também não pode ser tanto assim, né? Tem aquelas pessoas, eu acho que vocês também já viram, né? Já conhecem, que são pessoas extremamente de ação, né? Aquelas pessoas que a gente fala são pé de bois. Trabalham. Mas também, se só existir trabalho, fica uma coisa mecânica. Essas pessoas normalmente não avaliam as suas ações, né? Não fazem planejamento. Então, segundo a antroposofia, esses 3 elementos eles têm que estar em sintonia, em equilíbrio. Nós podemos observar na história da humanidade evoluções, às vezes retrocesso também, dessa relação desses 3 elementos. Nós temos um pensador americano, Alvin Toffler, que ele tem um livro chamado A Terceira Onda, em que ele analisa a história da humanidade. Então, ele vai dizer que existiram, né, na história da humanidade, 3 ondas muito importantes. O que são essas ondas? São fatos, acontecimentos que mudaram totalmente a história da humanidade. Então, a primeira onda, ele considera como a agricultura, né? Porque nós sabemos que os povos eram nômades, né? Eles viviam basicamente mediante os seus instintos de sobrevivência. Se tinha fome, pegava e comia uma fruta, né? Matava um animal, e assim ele vivia nômade, né? Com a agricultura, que é a primeira onda do Alvin Toffler, há uma grande mudança, né?
o ser humano começa a se fixar, não é? Ele já começa a pensar, né? Ele já começa a analisar, né? Principalmente o movimento da natureza, né? A lua, para ele poder plantar, quando, que tempo que é bom, melhor para ele plantar aquilo, ou outra semente, enfim. O homem começa digamos, né, ao período civilizatório, digamos assim, né? E nesse período que a gente considera pré-industrial, nós vamos ter a perfeita relação entre pensamento, sentimento e ação. Então, o que a gente sempre diz, naquela época, o ser humano ele tinha total controle de todo o processo produtivo, né? Então, digamos, ele plantava algodão, ele colhia algodão, ele transformava o algodão em fio, ele tecia, né? E ele tecia, então, 4, 5 casacos, digamos assim. Ele ficava com 2 e 3 ele ia trocar por coisas que ele não tinha, né? Então, ele usava o seu pensamento, né, para planejar, para ter o processo produtivo completo. Então, pensamento, sentimento e ação estavam integrados. Quanto aos sentimentos, nós sabemos, né, que o ser humano ele vem se desenvolvendo em termos de sentimento. Nós vamos falar mais isso daqui a pouco, né, segundo Joana de Ângeles. Tá? Mas, enfim, ele planejava, ele fazia, ele colhia os frutos do seu trabalho e assim ele ia vivendo. Segundo Alvin Toffler, a segunda onda que mudou totalmente a configuração da humanidade é a Revolução Industrial, né? E essa Revolução Industrial vai mexer totalmente com essa relação pensamento, sentimento e ação. Por quê? Porque vai ter uma pessoa, né, que vai pensar, vai ter outra pessoa que vai agir, e essa ação dessa pessoa ela vai ser dividida, né, que é a produção de escala, trazendo uma profunda influência no sentimento, né, causando o que a gente poderia dizer de uma alienação, né? Nós conhecemos, né, o filme do Charles Chaplin, né, Tempos Modernos, né, que faz uma crítica nesse sentido, né? Então, com a Revolução Industrial, com a implantação da indústria, né, em 1872, 1870 em diante, né, porque teve a primeira revolução, depois teve a segunda revolução industrial, enfim. Mas o que acontece, né? Existe uma pessoa que pensa, que tem o capital, que tem os recursos. Então, ela compra, digamos, um grande depósito, né? Ela compra máquinas, ela compra linhas, não é? E ela compra trabalhadores, porque ela vai pagar um salário, né? E esse trabalhador vai produzir. Quer dizer, ele não pensou, ele não produziu nada. Ele vai pegar essas matérias-primas e vai produzir, né? E vai produzir separadamente, né? Um faz a manga, o outro faz a gola, o outro faz o bolso, né? E recebe o seu salário e vai comprar o casaco pronto. Lógico, vai comprar outros materiais também. Percebe? Então, há um distanciamento, há um rompimento entre pensamento, sentimento e ação. O Alvin Toffler também coloca como a terceira onda o surgimento dos computadores, né? E depois, né,
na década de 50, né? E a internet, né? Também vai mudar toda essa dinâmica dessa relação pensamento, sentimento e ação. Vamos ver como a doutrina espírita entende e vê essa relação pensamento, sentimento e ação. Eu vou me basear num livro de Joana de Ângeles, psicografia de Valdo Pereira Franco, né, evidentemente, autodescobrimento, a busca interior. Então, o que é pensamento para Joana de Ângeles, né? O pensamento, ela diz, não procede do cérebro. O cérebro, segundo a autora, tem a função orgânica de registrar, né, o pensamento, vestindo-o de palavras para externá-lo por intermédio da arte e nas suas incontáveis apresentações. Portanto, segundo Joana de Ângeles, o pensamento é a exteriorização da mente, que independe da matéria e, por sua vez, se origina no espírito. Então, quem pensa é o espírito, né? Quem pensa é o espírito. O espírito, ele possui a faculdade mental, que expressa o pensamento em todas as direções, utilizando-se do cérebro, que é a matéria, para comunicar as suas ideias com as demais pessoas. Para Joana de Ângeles, disciplinar e edificar o pensamento através da fixação de ideias superiores da vida, do amor, da arte elevada, do bem, da imortalidade, tudo isso constitui o objetivo moral da encarnação, né? Então, nós reencarnamos para evoluir o nosso pensamento, né? E nós vamos fazer isso através de fixação das boas ideias. Portanto, segundo Joana de Ângeles, pensar bem é fator de vida que propicia o desenvolvimento e a conquista da própria vida. É muito interessante porque no final da década de 40, né, 49, 50, Francisco Cândido Xavier começa a receber as obras de André Luiz. E ele tem umas obras, o Pensamento e Vida, né? Começou, digamos, uma das obras, as primeiras obras são em 49. Olha, quanto tempo. Hoje, se a gente lê a obra de André Luiz, à luz da física quântica, nós entendemos, né? Então, o pensamento é vida. Nós criamos através do pensamento. Agora, e a gente sabe que hoje, né, hoje em dia, está muito comentado, né, muito propagada, né, a lei da atração, né, que nós atraímos aquilo que nós pensamos, né? Só que agora já há uma releitura dessa lei da atração. Por quê? O pensamento, ele cria, mas ele precisa também do sentimento, do sentir, né? Então, quando a gente vai fazer os exercícios da lei da atração, não adianta só pensar, né? Você tem que imaginar você naquela situação e perceber os seus sentimentos naquela situação. Agora, o pensamento, como o pensamento ele também é fluídico, né? O ser humano ele perpassa, né? Ele ora está no presente, ora está no futuro, ora está no passado, né? E isso às vezes prejudica, né?
Porque muitas vezes a gente volta para o passado e, ao invés de ter sentimentos positivos, nós temos pensamentos negativos que aquela situação passada nos causou, né? Então, Joana de Ângeles, ela nos diz, né, que o sentimento também ele foi, ao longo da história da humanidade, da espécie humana, ele foi evoluindo. Ele sai da situação de instinto, né, para se libertar, então, desses atavismos fisiológicos, para transformar, né, em emoções. E mesmo emoções que podem ser positivas ou podem ser negativas, não é? Então, a Joana de Ângeles nos diz que o amor é o grande bem a conquistar, em cujo empenho todos devem aplicar os mais valiosos esforços. Quando alcança a plenitude, irradia-se em forma co-criadora, em intercâmbio com as energias divinas que mantêm o equilíbrio universal. O sentimento de amor cresce, sutiliza-se de tal forma que o espírito se identifica plenamente com a vida, fluindo a paz e a integração nela. Então, pensamento e sentimento, pensamentos positivos e sentimentos positivos, que, né, o ápice desses sentimentos positivos é o amor. E a ação? A ação, ela depende da nossa vontade, né? Eu posso pensar, eu posso sentir, mas a minha vontade pode ser fraca e eu não realizo a ação. Eu tenho que realizar essa ação, eu tenho que agir no mundo material. Eu não posso viver só no mundo do pensamento, né? E dos sonhos, né? Eu tenho que agir na matéria. Evidentemente que nós conhecemos, sabemos que o ser humano ele é diferenciado dos outros seres porque ele é dotado de livre-arbítrio, né? A cada ação nossa provoca uma reação. Uma ação positiva provoca uma reação positiva. É a lei de causa e efeito, né? Então, quando eu faço essa pergunta, aonde está o seu coração? Né? Nós lembramos que Lucas, ele nos diz, né? Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Não é tesouro só material, né? Mas tesouro tudo aquilo que tem importância, aquilo que é valioso, né? Então, aonde eu colocar a minha atenção, aonde eu prestar atenção, é aí que o meu coração vai estar. Então, a gente tem visto, né, atualmente, que, ora, o ser humano está, né, no seu tesouro no passado, e aí nós temos a depressão, ou nós estamos com o pensamento, ou a nossa atenção, o nosso coração estará lá, no futuro, que é a ansiedade. São os dois grandes males do século. Ou você está no passado, ou você está no futuro. Onde está o seu coração neste momento, né? O nosso coração, o nosso tesouro, a nossa atenção deve estar no aqui e no agora, né? Aquela pessoa que tem fé do tamanho, né, de uma mostarda, dirá para aquela montanha, saia dali e passe para lá. E a montanha fará isso. Isso Jesus que nos falou, né? Lógico que é uma figura de linguagem, mas é isso mesmo. Porque quem tem fé em Deus, sabe que Deus é bom, justo e misericordioso. Agora, que eu tenho que fazer a minha parte. Então, estar no aqui e no agora, né?
com bons pensamentos, com bons sentimentos, é que vai fazer com que eu dê um salto na minha evolução, na nossa evolução. É importante que nós tenhamos sempre em mente, né? Deus é tão bom e tão sábio que ele nos fez co-criadores da nossa própria história, né? Então, nós podemos mudar com certeza a nossa história. O que passou, passou, serve de material de avaliação, de análise, mas fica lá. O futuro, né, é aquele ditado popular, o futuro a Deus pertence, né? O que eu tenho, qual é a ferramenta que eu tenho para evoluir? É o meu presente. É o meu presente. E aí é que deve estar o meu tesouro, aí é que deve estar o meu coração, o meu pensamento, né? Então, nós conhecemos hoje inúmeras linhas de meditação que tem como objetivo o que a gente fala, atenção plena. Então, quando nós temos atenção plena, nós estamos com pensamento, sentimento e ação, né? E esse exercício de atenção plena, ele é muito simples. É muito simples, né? Se eu estou aqui agora, né, com vocês aqui, eu estou inteira. Eu estou inteira. Quando eu estou lavando a minha louça, né? Eu estou ali, plena, eu estou vendo, eu estou analisando, eu estou sentindo, estou passando a minha mão para ver se, né, se está bem limpinho, eu estou vendo, eu estou plena. Eu não estou nem preocupada, né, com o passado, porque passou, eu fiz aquilo que eu podia fazer dentro do meu nível de evolução, e o futuro, eu estou construindo ele agora. O futuro será reflexo das minhas ações hoje. Então, eu pergunto para você, onde está o vosso coração? Onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Eu espero que eu possa ter trazido para vocês uma mensagem positiva, uma mensagem de que eu posso mudar a minha vida. Eu posso e vou e quero, e é desejo de Deus, nosso Pai, evoluir. Mas para isso eu tenho que estar com o meu pensamento com boas ideias, meus sentimentos com bons sentimentos, principalmente, né, chegar a um nível de amor pleno, né? E eu tenho que agir, eu tenho que fazer a minha parte. E assim a gente caminha, assim a gente evolui, e, na verdade, nós evoluímos juntos, porque eu tenho que agir na sociedade, eu tenho que agir no mundo material. E quando eu ajo no mundo no mundo material, eu estou transformando também a sociedade. Então, todos nós, juntos, podemos fazer da Terra um planeta de regeneração, onde o bem sobreporá o mal. Cabe a cada um de nós a nossa parte. E que possamos, meus irmãos, fazer o que é preciso fazer, né? Com muito amor, né? Mas com ação. Que Jesus nos abençoe, hoje, agora e sempre. Em nome da Casa Ramatiz, em nome de todos os irmãos que fazem parte da Casa Ramatiz, nós agradecemos você, Maria Clara, pela bela reflexão, né, sobre onde está o coração de cada um. E aqui nós deixamos, se alguém quiser fazer alguma pergunta, quiser dar alguma contribuição, fiquem à vontade, né? Com certeza. Isso. Nós estamos abertos aí.